Bom dia, sejam bem-vindos para mais um episódio da visão diária da Duop aqui. Hoje vamos de forma rápida e breve, não tem muita coisa nova. Acho que o mercado hoje está um pouco mais nervoso, a gente vê nos últimos dias com uma descompressão de riscos, os ativos de risco pelo mundo estavam melhorando, porque o Trump tinha deixado um pouco claro que os Estados Unidos pretendia sair da guerra, tinha deixado claro que o problema do Estreito não era mais problema dos Estados Unidos, então é ali que parecia o ponto mais sensível para o encerramento da guerra. E aí foi o que a gente falou ontem, aparentemente estava nascendo um storytelling para o final do conflito. E ontem à noite tinha um discurso dele programado e eu acho que boa parte do mercado tinha uma expectativa um pouco diferente da nossa, que a gente não tinha essa expectativa toda, mas tinha uma grande expectativa de apontar já alguns caminhos para o final do conflito. E ele fez mais do mesmo do Trump, ameaçou as instalações de energia do Irã de novo, deixou claro que é um conflito que nem já tinha deixado antes, nesses últimos dias, que deve durar mais 2-3 semanas, que é onde justamente a gente aqui da Duop acredita que é o ponto principal disso. Então a gente tenta ficar menos nessa volatilidade de discurso dele, tenta pegar os pontos principais. Então parte do mercado achou que ele mudou um pouco a narrativa dos últimos dias, foi um pouquinho mais bélico, agressivo e tal. A gente tende a achar aqui que é mais do mesmo no modo operante do Trump. A gente tenta pegar os pontos principais dos últimos dias. Acho que os pontos principais dos últimos dias foi ele deixar claro que o Estreito não é mais preocupação deles e que o conflito deve ser muito curto e durar mais 2-3 semanas. Então, como a gente viu isso, né? Isso se traduz um pouco de como que a gente pensa aqui, como que deveria ser a montagem de carteiras, né? Existem ciclos mais longos, né, e ciclos grandes, então o ciclo de início de guerra, o ciclo de final de guerra, e dentro desse ciclo longo existem pequenos ruídos que vão fazendo com que esse ciclo vá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mais um ciclo mais longo de piora e depois um ciclo mais longo de melhora. A gente acredita que isso é um ruído dentro de uma pernada de melhora em relação aos ativos de risco. E aí, nesse momento, a gente acha que faz sentido você começar a aproveitar essas oportunidades e essas volatilidades, esses estresses, para você conseguir aumentar um pouco a exposição nesses ativos de risco. Então, assim, é mais ou menos como a nossa cabeça aqui na Duop funciona. A gente costuma, muitas vezes, conversar com os clientes, a gente simplificar o mercado, quando ele está nervoso, assim, de uma maneira que, quando acontece algum fato importante que mudam os preços dos ativos, tem duas óticas de ver esse fato, ou ele como um ruído ou ele como um fato. Ele como um ruído é algo que vai balançar, mas no final não vai modificar o caminho. O caminho que está se propondo aí adiante. Ruídos são bons momentos de aproveitar as oportunidades para tomar um pouquinho mais de risco, para encontrar bons preços para se alocar em certos ativos. E o outro lado, quando é fato, a gente sabe que alguma coisa estrutural do mercado vai mudar, então os preços vão se deslocar e vão se modificar, seja para pior ou para melhor, daquele status quo que estava. Então, é claro que a gente só sabe o que é fato, o que é ruído, depois. O papel de alocador, né, é justo o que a gente tenta aqui, é justamente no momento que ninguém sabe, dar opinião e tentar entender os incentivos, o que está por trás daquele dado ou daquela mudança política, e trazer com a nossa visão, com a nossa expertise do que pode acontecer depois, e se é fato vai ser um ruído ou um fato. Isso, principalmente levando em consideração também o preço dos ativos, né? Porque assim, você pode ter uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer e que o preço vai sair daqui para cá. Se o preço já está muito próximo desse patamar que você acha que tem aquela expectativa, não adianta você apostar que o preço vai continuar subindo ou que ela vai continuar acontecendo. Foi mais ou menos o que a gente viu aqui com talvez a curva de juros no Brasil. A gente viu essa curva de juros abrindo muito por causa do preço do petróleo, da guerra, e a gente já vê a guerra caminhando talvez para um outro cenário e o preço já está lá em cima num patamar muito alto e a gente começa a enxergar um potencial dessa curva cair, desse preço ir mais para baixo. E aí, mesmo que as coisas piorem ou continuem do jeito que estão, a gente não vê esse preço subindo muito mais, a não ser que as coisas piorem muito mais. Então tem também uma questão que a gente olha de preço. A gente chama de assimetria, né? Então a assimetria de que se as coisas se mantiverem ou piorarem pouco, talvez você não perca tanto dinheiro. Agora, se as coisas melhorarem, você tem muito para ganhar. Então, a gente olha muito o preço também para entender onde que
os ativos estão nesse ciclo. Porque se os ativos já estão muito esticados para um lado, não faz sentido você continuar apostando que ele vai para esse lado. Foi mais ou menos que a gente viu isso antes da guerra. Obviamente que o mercado não sabia disso, mas antes da guerra, talvez os ativos de juros, por exemplo, talvez já estivessem muito esticados, muito comprimidos lá embaixo. E aí, quando você teve um potencial ruído em relação à inflação, esses ativos explodiram de preço. E agora estão em patamares talvez um pouco mais confortáveis para você entrar apostando que você vai ter uma queda de juros. Resumindo tudo isso, a gente acha que é um bom momento para começar, para quem está com baixa exposição em pré-fixado, aproveitar esse momento e botando um pouquinho do pé dentro dessa piscina, sempre lembrando que em momentos como esse, é sempre importante ir alocando aos poucos. Porque a gente não sabe se vai durar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, aproveitando esses momentos mais nervosos e alocando. E a gente, nesse momento, a gente acha que o pré-fixado Brasil ali, até 5, 6 anos de duration, está fazendo sentido ir alocando. Então, acho que é isso. É isso. Ficamos por aqui e até um bom feriado para todo mundo e até segunda-feira.